Hey babies, bem-vindos a mais um Soft Talks. E dessa vez, gente, é Tá uma muito pessoa bom. gigante, mais outra pessoa gigante assim que a gente Sim. ama. Vou até falar aqui um pouquinho pra vocês. René Oliveira, comunicador e jornalista de moda, além de editor-chefe da plataforma Nordeste, que impulsiona a criatividade nordestina para o mercado nacional. Tem sua relevância citada nos maiores veículos de comunicação como FFW, L Brasil, Estadão, Metrópolis, sem contar sua eleição como um dos 10 criadores de conteúdo para ficar de olho, de acordo com a Glamour, em 2022. René Prazer, Oliveira. muito bom estar aqui com você, Renê. Gente, o prazer é meu. Muito bom estar com vocês. Ai, que tudo. Coisa A gente boa. ficou super feliz porque, assim, somos nordestinos também, a gente quer muito que saber a tua trajetória, a gente entende, assim, principalmente nesse momento que a gente tá trazendo Soft Talks Sim. para o mercado mais do Sudeste, tudo isso amplificando nossas vozes, a gente quer que você conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, a gente viu que, de acordo com, né, o que eu li, que eu estudei sobre você, você veio de Salto da Onça, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, então conta como tudo começou. Na verdade, é Santo Antônio do Salto da Onça. Esse Salto da Onça é uma parte da lenda da cidade. A cidade é Santo Antônio em si. Eu cresci lá, mas eu nasci em Natal e morei até meus 15 anos no interior. Então, muito das minhas referências vêm desse lugar fora dos grandes centros. Eu também não chegava aí a Natal com frequência. E em 2012 eu me mudei para Natal, fui morar com 15 anos, e foi quando eu fui começando a entender um pouco mais os lugares que eu poderia chegar, além daquela minha cidade de, sei lá, 24 mil habitantes. Minha tia era proprietária de uma multimarcas e minha mãe era gerente dessa loja, Legal. e meio que fazia as coisas acontecerem naquela nossa região, no Agreste Potiguar. E como Santo Antônio é uma cidade polo, com saída para 5 outras cidades, a gente acabava recebendo muitas pessoas da região para comprar. E o meu contato com a moda veio muito daí. Eu cresci dentro de uma loja. E como eu não tinha acesso também a publicações como a Vogue, como a Bazar, como a Elle, tudo que eu consumia eram os catálogos que as marcas desenvolviam. Então a gente trabalhava com a Coach naquele grande auge do jeanswear no Brasil, que era com a Gisele, garota Sim. propaganda. E a Coach fazia uma revista institucional chamada Coach Mag. E além de ser apenas a propaganda da marca, eles traziam pequenos conteúdos também. Então, meu contato, digamos, com a comunicação veio muito disso. E a internet também estava começando a encaminhar para o que é hoje. E eu comecei a fazer as redes sociais da loja, da nossa loja, sem entender que isso era uma profissão que eu chegaria a trabalhar com isso também futuramente, né? Como gerente de redes sociais. E eu ia experimentando, sempre teve esse contato muito com os clientes da loja, mesmo minha mãe me barrando em muitos momentos, era o que eu gostava de fazer, era onde eu gostava de estar. E tanto que eu desenhava roupas, e esse contato com a moda ele foi acontecendo muito naturalmente. E quando eu Legal. tive que meio que escolher o que é que eu iria fazer, eu cheguei para minha mãe e falei para ela, ó, quero fazer moda. E ela falou, se é o que você quer, a gente vai te apoiar. Perfeito. Não, mesmo vindo do interior, mesmo minha mãe não tendo essa mente de pensar além das profissões tradicionais como a medicina, como a engenharia, como o direito, ela nunca me privou de nada. Então, eu acho que eu também sempre tive essa decisão e liberdade de poder ser quem eu sou. E isso tudo é traduzido muito no conteúdo que eu faço e que eu também acredito, né? Então, quando eu cheguei em Natal, a gente não tinha mais faculdade de moda na cidade. O curso havia sido extinto. E eu precisei achar uma outra coisa. E eu nunca passou pela minha mente fazer jornalismo, Sim. e estar nesse lugar de comunicador. Eu queria fazer moda, mas a moda de criar. E hoje eu vejo que faz total sentido fazer o que eu faço. Talvez se eu fosse um estilista, eu teria muito mais questões e não seria tão bom quanto eu acho que eu sou fazendo o que eu faço. Dito isto, eu comecei a frequentar alguns lugares e ver possibilidades que a cidade me oferecia. Um dos meus melhores amigos é ator, o José Neto, e ele trabalhava no Teatro Riachuelo na época, isso já em Natal. E em 2013, o São Paulo Fashion Week, o Paulo Borges e todo mundo desse rolê do fashion de São Paulo estavam em Natal com o movimento Hotspot, que era um movimento de incubadora, que
o São Paulo Fashion Week criou para buscar novos talentos. Então era um festival itinerante. Ai, que legal. E aí, quando chegou lá no teatro, meu amigo falou: Ó, vai ter esse evento, venha, que tá todo mundo aqui e vai ser super interessante. E assim eu fui. Eu levei até meus desenhos embaixo do braço, né, numa pastinha de desenho. Amei, que massa. E eu conheci Paulo Borges aí, mas aquela coisa muito superficial. E também foi quando teve uma palestra com o Dudu Bertolini. Eu até falei pra ele semana passada, eu falei, sempre conto essa história, que você foi a primeira pessoa que eu vi ao vivo da moda e eu pude entender que era, tipo, real mesmo, sabe? Uhum. Era tudo muito distante. Eu via Dudu na antiga MTV, quando ele tinha a marca Neon, e que eu sabia quem ele era por conta das Sim. estampas, enfim, do trabalho que ele fazia com a Rita na marca. E aí Dudu chegou nessa sala com uma bomber de paetê, assim, dourado, e um rabo de cavalo enorme. Parecia Uhum. aquela coisa bem amazona, sabe? Sei, Sim. demais. E aí ele passou pela sala, eu falei, nossa, é com essa turma que eu quero andar. Que massa. E foi quando eu comecei a me interessar mesmo na parte de comunicação, porque nesse mesmo evento eu conhecia o meu primeiro chefe, que um tempo depois ele falou, ai, por que você não abre um blog? Era esse período que todo mundo tinha um blog, que você poderia criar conteúdo e não necessariamente estar atrelado a algum veículo de comunicação. Sim. E durante muito tempo eu escrevi para um blog, para o meu próprio blog, e também para esse portal que existia em Natal de moda. Foi quando também comecei a ter contato com outras marcas. Tipo, a gente trabalhava com marcas tipo Fórum, fizemos Carmen Steffens, alguns eventos pontuais também. E dentro, nesse meio período que eu comecei a trabalhar para esse portal, o meu chefe, ele não era formado em jornalismo. E também existia esse pequeno preconceito, que eu acho que existe hoje, mas de uma maneira mais reduzida, de que para você ser jornalista você tem que ter o diploma. Uhum. Então, até eu chegar na faculdade em 2015, o meu chefe me protegia muito, falando para todo mundo que eu já estava estudando Que jornalismo, porque legal. era uma coisa assim muito. Era um bullying mesmo, sabe? Tipo, era Tô terrível. entendendo. E Imagino. aí eu fiquei no terceiro período da UFRN durante 3 anos. Tipo, ele sempre falava isso. Ah, ele tá no terceiro período da UFRN. E acabou que eu fiz a UNP. E aí, em 2015, eu entrei na faculdade, fui descobrindo também outros lados do jornalismo. Eu digo que a faculdade ela é importante não só para você aprender a ser um bom profissional e ter o lado técnico da coisa, né? Eu aprendi muito sobre a vida, sobre pessoas que tinham uma realidade muito diferente da minha Uhum. e que elas não desistiam, sabe? Tinha tempo que eu pensava, eu não vou hoje para aula, que é essa aula X. E aí eu pensava muito no Rafael e na Valéria, que eles tinham um dia muito corrido, eles precisavam trabalhar mesmo para poder pagar, enfim, as contas de casa, para poder se manter. O Rafael, por exemplo, ele vinha de uma realidade bem periférica, tipo, o irmão dele eh, foi morto por questões sociais mesmo, enfim. Uhum. Ele foi para um lado que o Rafael foi para o outro da vida. E o Rafael cuidava da mãe dele também. Tinha todo um projeto por trás. E hoje Rafa tá morando em Fortaleza. Inclusive, ele mudou recentemente trabalhando na Uhum. TV local de lá. Não sei qual é, depois eu vejo. Deve ser a Verdes É, talvez. É, não sei, pode ser. E aí a Valéria também. Valéria trabalhava com moda, mas não com a moda que a gente tá conhece. acostumado. Ela trabalhava na fábrica da Guararapes, né, que é a fábrica da Riachuelo. Sim. E a Valéria acordava, sei lá, 4 horas da madrugada para poder pegar o ônibus da Guararapes, para poder trabalhar. Então, da fábrica, ela ia direto para a faculdade. E a nossa aula acabava 10 horas, 10 e meia. Então, Caraca. chegava em casa meia-noite para dormir 3 horas para poder começar tudo de novo. E assim Cara. ela sempre foi. Então, eu digo que a universidade ela me ensinou muito por esse lado. E aí, dentro da universidade, eu fui entendendo o que eu podia fazer para trabalhar com moda, não necessariamente sendo estilista, né? E fui conhecendo outras disciplinas, fui testando rádio, TV, o jornal impresso, e foi isso. Então, eu me graduei, e logo em seguida eu já entrei numa especialização, me especializei em comunicação, marcas e consumo, que também não tinha nada específico de moda nesse período, mas a minha coordenadora do curso indicou esse, então eu fiz, foi 1 ano e meio, que aí eu peguei logo na época da pandemia, né? Então foi outro desafio para poder
ter mais uma especialização no meu currículo. Mas tudo valeu a pena. E acho que nessa primeira parte inicial da minha vida é isso. É muito bacana e assim, é muito louco, porque até hoje eu percebo que tem isso, né? Da galera pensar que trabalhar com moda é só a parte da criação, só a parte, não, você é estilista e tal. A Lara mesmo sempre comenta comigo que ela pensava, não, se eu vou fazer faculdade de moda, eu vou sentar na mesa, vou desenhar, mas não, a moda também é voz, a moda é comunicação, né? E hoje a gente vê muito isso até em creators, né? Que, enfim, usam a voz pra falar de moda também de outras formas, mas muito bacana, de verdade. É exatamente isso, porque as pessoas têm esse tabu, mesmo que já tenha democratizado muito essa questão da moda hoje em dia, né? A gente estava até com duas influenciadoras agora, a Ana e a Letícia, elas estavam falando muito sobre isso, que assim, elas entraram na moda pra ir pra um canto, mas que não necessariamente você precisa seguir esse canto. E, tipo assim, tu trazer essa tua voz como veículo de moda é muito interessante, sabe? Uhum. Isso também a gente tem uma questão que às vezes a nossa voz, por ter um sotaque diferente do Sudeste, as pessoas têm uma barreira um pouquinho. E até vendo a tua entrevista para a FFW, a gente estava vendo que na primeira linha da entrevista ela te chamou de outsider, que as pessoas talvez consigam te ver assim. E assim, eu realmente queria saber disso, eu, Lara, independente do podcast, estava até falando para as meninas hoje mais cedo, que eu queria saber como é que tu quebrou essa barreira inicial do sotaque, de tu não ser daqui, dessa questão da geografia mesmo, que te trouxe a expandir mesmo a tua voz pro Sudeste, pro Pro mercado Brasil. nacional mesmo, sabe? Eu não tenho, assim, uma receita de bolo, sabe? As Sim. coisas, elas acontecem na minha vida muito naturalmente, mas eu acho que dentro de mim tem uma espécie de bússola que vai me orientando, às vezes sem que eu entenda muito bem. E eu não sei, eu acho que você criar um respeito nesse mercado que é tão difícil, que é tão pautado nos acordos financeiros e sociais e heranças sanguíneas também. Eu fui trazendo algo que não existe mais, que é um olhar questionador. Então, nós temos as grandes publicações que eu entendo que elas precisam se manter e elas precisam que a Gucci faça o pagamento para poder a revista ir para as bancas, mas eu sempre olhei para um outro lado. Então, tudo que eu faço, tudo que eu escrevo é uma extensão de quem eu sou. Eu sou ariano, né? Então, desde muito sempre eu tive esse espírito mais pioneiro, de Perfeito. coragem, de ser destemido, de enfrentar as coisas e de lutar pelo que eu acho que seja certo, né? Tanto que na faculdade eu não era líder de turma, nem era nada, mas eu era a pessoa que a coordenação me chamava para saber o que eu estava achando do curso. Então, Ai, assim, eu teve uma vez que eu falei, mas assim, tem um líder de turma, para que eu tenho que ficar vindo para cá, sabe? Então, eu acho que as pessoas elas começavam a enxergar em mim uma coisa diferente. Tanto que meu professor também de crítica da mídia, o Manuel Pereira, ele chegou para mim e falou: Ó, seu texto, se você não assinar nada, a gente sabe que é seu, Que porque tem uma massa isso, identidade. Renan. E tudo isso foi criando algo dentro de mim para, sabe, encarar tudo isso. Eu já trabalhei com diversas outras coisas. Eu acho que o não ter medo de perder tudo que eu construí é o que me dá o combustível para seguir em frente fazendo o que eu penso que eu devo fazer. Amei essa frase. Então, assim, não é aquela coisa que eu projetei, eu quero hoje ser a capa de uma entrevista do FFW, eu quero hoje estar cobrindo a semana de moda. Não, porque para mim tudo isso é fácil de você conseguir. A gente vê que existem outras pessoas que, de maneiras medianas ou de outros meios, elas conseguem estar nesses lugares. O São Paulo Fashion Week é um grande exemplo. Hoje você vê pessoas que vão para lá apenas para a autopromoção, para falar, eu tô no desfile tal, na fila tal, e é isso, mas não tem aprofundamento nenhum. Então, todos esses lugares qualquer pessoa pode alcançar, né? Tem até uma frase da Carmen Mayrink Veiga que ela diz que a beleza, ela te ajuda a subir, tipo, 2 degraus, mas depois você vai precisar muito mais do que Com certeza. qualquer coisa para você se sustentar. E aí eu acho que é isso. Obviamente, eu não sou unânime. Existem pessoas que me odeiam, existem pessoas que me amam, existem pessoas que acham que eu sou um grande ok, mas essas coisas elas não chegam até mim em relação à xenofobia, em relação a sotaque, em relação à imagem, porque até os comentários que vão contra o que eu penso, eles são muito educados nas minhas publicações, Hum, porque eu até falei para minha chefe essa semana. Ela falou: Nossa, você é muito bonzinho às vezes nas respostas. Aí eu falei: Dani, mas assim, a pessoa ela não tá me atacando.
Ela tá atacando uma opinião, um pensamento. Eu não posso chegar para aquela pessoa e dizer você está errada, eu estou Sim. certo. Então, muito, é muito isso. Eu acho que é uma base de criar um respeito, Sim. das pessoas me ouvirem. Inclusive, semana passada eu fiz uma pequena reclamação nos meus stories sobre o atraso de um desfile, o atraso de mais de 1 hora, e a estilista ela não gostou. Ela me respondeu nos stories, me colocou como jornalista, entre aspas, falou da questão cognitiva, de não entender que não era culpa dela e que da próxima vez, se eu não quiser ir, eu não vá. E aí aquilo poderia ter me batido muito mal, né? Eu tava numa semana de Fashion Week, então Nossa. existem outras demandas por trás. Existe um deslocamento de imprensa, existe a mídia independente que tira do próprio bolso para poder fazer uma cobertura. E fui viver minha vida, tipo, aquilo pra mim não, essas coisas elas não me abalam, porque eu sei que a pessoa tá falando muito mais sobre ela do que sobre mim. E inclusive quando nesse mesmo dia pela tarde, eu abri meu Instagram e tava lá uma mensagem da Janja, a primeira Uhum. dama do Brasil, pedindo para conversar comigo, para a gente tentar entender e viabilizar algumas situações pela moda. Então, Uhum. assim, de manhã uma pessoa me coloca como Uhum. aspas, fala da minha capacidade cognitiva, e pela tarde a primeira-dama do país me mandou uma mensagem pedindo minha opinião ou tentando entender como a gente pode se ajudar da melhor maneira. E a vida é isso, né? Com A gente não certeza. vai fazer todo mundo rir, nem todo mundo chorar. Então, se você tem noção de onde você quer chegar em relação ao que você se propõe a fazer, nada disso vai te atingir. Então, é terapia em dia, ter uma boa rede de amigos, de família, que estejam ali para tirar toda essa carga de você. Então, o que eu sinto muita falta também, morando aqui, são dos meus amigos de lá. Uhum. Porque lá eu não precisava ser eu 100%. Eu poderia ser só um amigo deles. Eu não tinha que ser a pessoa que vai chegar e que vai pensar e que todo mundo sempre vai esperar alguma coisa. Porque às vezes eu não quero falar sobre nada. Às Uhum. vezes eu não quero fazer nada, às vezes eu não quero conversar, às vezes eu quero só sair para beber meu Negroni e ficar, tipo, Sim, comendo e boa. falando besteira. Uhum. Mas aqui não, aqui parece que você tá sempre nessa posição de ser relevante, de ser alguém, de ter, Sim. todos os dias eu tento desconstruir isso. E esses comentários, obviamente, negativos, e essas aspas, ou questão sobre o meu sotaque, eu não vou Sim. mudar a forma que eu vou falar. A minha comunicação, acho que as pessoas entendem. Então, Eu acho assim, isso incrível, porque assim, a é gente muito estava isso. debatendo sobre os seus conteúdos, tudo isso. E uma das coisas que a gente anotou aqui era tipo assim, porque quando a gente tá entrando no mercado novo, quando a gente tá tentando criar relevância, a gente precisa quer não engolir uns sapos. Sendo que quando a gente tá trabalhando com opinião, com essa questão de pensamentos, visões, tudo isso, a gente entende que às vezes a gente fica um pouco mais reclusa no sentido de, será que eu falo isso? Porque se eu falar, talvez essa porta feche. Tu acha que Sim. eu sei que agora é zero isso, mas tu acha que no início tu teve essa barreira, esse medo de das pessoas talvez não te darem essa abertura, não querendo te conhecer por conta de uma opinião específica ou É, a não? primeiro momento, assim, o bônus e o ônus desse, caraca, vou dividir opiniões, né? Assim, É. nesse sentido. Ah, e não é nem que isso não aconteça hoje, né? Muito pelo contrário. Hoje eu tive que engolir um sapinho, mas eu entendo, tem coisas que. Essa pergunta é excelente, porque hoje eu passei por essas duas situações Situações. vindo pra cá. Eu engoli um sapinho, que eu sabia que esse sapinho, sabe, eu sei também das coisas quando elas vão chegar. Uhum. Eu sabia que isso ia acontecer. Então, foi um sapo que desceu atravessado, mas que eu já sabia que ele iria e eu teria que abrir mão. Essa briga eu não iria Comprar. ganhar, porque se eu fosse perder, eu perderia tudo de uma vez. E isso não iria, isso não me afeta. Aí eu falei, tá bom. Era, sei lá, poderia ser uma birra minha, que eu queria mostrar que eu não queria falar sobre aquilo, mas no fim eu tive que falar. E a outra foi a participação em um evento X, que aí me pediram para indicar nomes que eu queria entrevistar, e eu sempre coloco a diversidade em primeiro lugar. Uhum. E aí me pediram, passei esses nomes, os nomes voltaram, não voltaram, já divulgaram o line-up. E quando vieram, tipo, sei lá, eu e 4 pessoas da moda, pessoas brancas, pessoas, enfim, que não iriam trazer esse recorte mais da diversidade, eu falei, ó, eu falei pra Duda que trabalha comigo, falei, pode declinar, não vou fazer, porque não faz sentido algum.
Pra mim, isso não comunica o que é moda hoje. Uhum. Então, assim, a gente vai ter que escolher, sabe? Eu sempre falo que a gente não tem como acender uma vela pra Deus e uma pro diabo, né? Com E certeza. se eu sigo uma linha de pensamento, as marcas que pensam como eu penso, elas vão chegar pra mim. Sim. Obviamente, eu nunca vou fazer uma publicidade para uma marca que vai em contrapartida tudo o que eu acredito, até porque essa marca ela não vai chegar. E eu não vou ter esse interesse. Então, assim, não é questão de abrir ou fechar a porta. Eu acho que quando você mantém uma coerência, as coisas fluem. Tipo, eu poderia ser um concorrente de pensamento da Vogue, mas ontem eu estava no Vogue Negócios. Então, eu tenho uma relação boa com os veículos, eu tenho uma boa relação com outros profissionais. Eu não sou amigo de todo mundo, mas eu sei que o business ele acontece, cada um está fazendo o que é necessário para sobreviver. E o que eu não vou fazer é me prostituir para poder comprar uma bolsa ou para poder estar em um evento da marca internacional X. Que tudo isso para mim também hoje não faz tanto sentido, sabe? Eu acho que eu estou ocupando os lugares que eu sempre quis ocupar de uma outra maneira e sem precisar ser igual a todo mundo. E é isso que me conforta, de saber que eu vou dormir e vou ter noção de que eu não estou fazendo nada que eu não faria se eu não tivesse hoje a posição social que eu tenho. Que eu não faria que se eu precisasse chegar em algum lugar. Então, eu sempre acreditei muito na minha intuição. Eu acho isso muito legal, porque assim, a gente sempre fala sobre opiniões fortes e como isso te posiciona no sentido de comunidade mesmo, sabe? Uhum. Porque assim, quando a pessoa gosta de tudo, ela nunca vai ser lembrada por nada. Sim. Né? E assim, quando a gente vê muitos das tuas entrevistas, muito do teu conteúdo, a gente vê que a tua comunidade está sempre muito presente. Que é como tu tá falando, ela te respeita, ela escuta a tua voz, e ao mesmo tempo, se ela discordar, é uma discordância ali daquela opinião, e ao mesmo tempo ela ainda te escuta. Óbvio que tem momentos que fura a bolha, eu tenho certeza disso, Uhum. que já vem um babado, deve ser bem mais pesado. Sim. Mas eu adoro isso porque, assim, o que eu vejo de ti é porque essa comunidade é muito forte. Principalmente pelos teus valores, pelos teus princípios e tudo isso. E a gente tá vindo de uma semana de Sim. feiras de marketing, tudo isso, e a gente viu muito sobre cocriação. Eu acho que, sim, de todos os painéis que a gente viu, o que tinha em comum em todos era cocriação. E eu imagino que quando a gente tá pensando em opiniões, óbvio que também deve vir muitas opiniões dentro do teu direct, assim, Renê, fala de tal coisa, conversa sobre tal coisa, o que é que você acha disso, né? E aí eu queria saber até que ponto você deixa essa cocriação ficar dentro do teu universo, como informação de moda mesmo. Quando é cocriação, eu já fiz várias coisas. Mas quando as pessoas vêm para eu ser advogado delas, Não. aí eu não faço. Tem uma modelo que ela sempre manda mensagem. Em todos os desfiles ela mandava assim, nossa, mas tá faltando diversidade de corpo, bababá. São pautas que eu toco sempre, mas eu sinto que dali vem uma revolta pessoal. E quando essa revolta é pessoal, eu não vou satisfazer o desejo das pessoas, infelizmente. Uhum. Eu não sou obrigado a falar sobre tudo. Eu não sou obrigado a me posicionar sobre tudo. Eu sei muito bem as lutas que eu vou comprar. E aí, se você também se coloca muito nessa posição de abertura, você acaba se perdendo, sabe? Igual aquela coisa que você acorda e fala assim: qual conteúdo vocês querem ver por aqui? Uhum. Eu não quero saber qual é o conteúdo que as pessoas querem ver. As pessoas estão ali porque elas querem ver o que eu já ofereço. Sim. Sim. Assim, já tentei fazer coisas bem vlogs ou reels ou seja lá o que for. E pra mim não funciona, porque tipo, as pessoas elas não querem ver o meu dia a dia. Nem eu tenho disposição de acordar e todos os dias colocar a foto do meu Café da café manhã. da manhã como se isso fosse um conteúdo. Pode acontecer que sim, Sim. pode, mas não é algo que me deixa confortável, não é algo que me deixa confortável em abrir minha casa. E aí a gente vem para esse lugar de furar a bolha. No Nordeste, se eu fiz um vídeo com a Astrid Fontinelli durante o desfile da Catarina Mina, que ela teve uma fala muito pertinente sobre consumo nacional e consumo internacional em relação à qualidade e criatividade. E esse vídeo teve para mais de 340 mil visualizações, Uhum. 20 mil likes, e aí furou a bolha, né? Obviamente, Uhum. porque além da fala da Astrid ser bem polêmica, é, chega em outros lugares. E aí eu tava vendo, eu pensando, nossa, as pessoas querem tanto a fama e elas não têm noção do que é isso, né? Porque você chega lá e as pessoas acham que o comentário do Instagram vai cair num limbo,
que não vai ser uma pessoa que vai ler, que não vai ser uma pessoa que vai estar lá, é, Deus sabe lá com as questões dela. E eu acho que quando você abre a sua casa, você faz um reality show nos seus stories, você tá dando às pessoas essa liberdade. E eu acho que o meu perfil do Instagram é muito isso, é um escritório. Uhum. Eu acordo, abro a porta, faço minha publicação, vejo o que está acontecendo, saio, vou viver minha vida. Então isso não me consome, eu não tenho a necessidade de estar todos os dias mostrando com quem eu estou, mesmo estando com pessoas legais ou fazendo coisas legais. É um grande recorte, sabe? Então acho que isso me protege nesse aspecto, é, como ser humano mesmo, de não ter a necessidade de estar 24 horas à disposição de um perfil no Instagram, porque talvez amanhã eu faça uma publicação e não dê o engajamento que eu esperava que desse, né? Então tem muita gente que vive ainda nessa paranoia. Com Verdade. certeza. E não tem o menor sentido, assim, é muito bacana porque é a forma como tu educou a tua audiência, porque eles sabem que vão até ali, e é isso, né? Então, é muito louco isso que a gente ainda tem muitas pessoas, não, eu vou pedir pra minha audiência vir até mim e falar exatamente o que elas querem que eu faça, ter essa cocriação já até exacerbada, é absurda, e aí chega um ponto que não faz mais sentido, porque você tá fazendo como um palco, mas na verdade você se perde a sua personalidade, que fez você ganhar essa galera, né? Então, nossa, isso é muito, muito, muito bacana, e até já emendando a pergunta, de como foi essa virada de chave, esse ponto para chamar a atenção do Nordeste, né, desse projeto tão bacana, com as tuas opiniões, com a tua voz, como foi esse momento? Na verdade, foi um grande encontro. Legal. Eu já estava criando o meu conteúdo, como eu faço hoje, e a Dani me encontrou, assim, meio que na rede social, a partir de uma publicação que eu fiz em 2021 sobre Alexander McQueen e as estilogravuras. Ele trouxe para sua coleção. Ele não, né? A marca, que ele já morreu. Sim. Trouxe para a coleção uns símbolos que remetiam muito à nossa estilogravura do cordel. E aí meu pensamento foi muito para esse lado, né? Se era uma homenagem, uma apropriação cultural. E Hum, aí a gente vai mergulhando na história desses desenhos, que eles não são necessariamente é, nordestinos, né? São milenares, sim. mas que dentro da nossa cultura é muito forte, então eles são identificáveis. E a Dani achou esse post, por acaso, também, e compartilhou nos stories, dizendo, esse foi o post mais pertinente que eu li sobre o tema. E aí, a partir desse dia, a gente começou a meio que se paquerar. E eu falei, ninguém nunca mais vai dizer que eu não sei escrever, né? Se Daniela Falcão tá me falando que foi o melhor post que ela leu. A Meu Deus. diva. E aí, ela falou, eu tô com um projeto chamado Nordeste, se ela tinha acabado de sair da Vogue. E o Nordeste, ele tava engatinhando ainda, indo para o que é hoje. E eu tô desde o começo do projeto. O projeto ele nasceu em setembro de 2021, então final de julho para agosto eu entrei e desde então a gente tá aí fazendo toda essa questão de fomento da criatividade nordestina. E eu acho que tipo Dani também ela me chamou porque ela viu algo diferente, né? Quando você passa 15 anos à frente da Vogue Brasil e 3 anos você sendo CEO do Grupo Globo com Dynasty, né, tomando conta de todos esses títulos, eu acho que você começa a entender que tudo segue uma linha de raciocínio. E quando ela viu uma pessoa que estava pensando fora desse lugar, e as pessoas estavam ouvindo e as pessoas estavam lendo, ela pode ter achado interessante, né? Então, Sim. foi muito a partir disso também. De você fazer o diferente, né? Porque, tipo, eu pensava muito, meu Deus, Daniela, ela conhece todo mundo que eu possa imaginar de jornalismo. E ela vir me escolher para trabalhar com ela nesse novo projeto é algo curioso, né? Então, a gente coloca logo a síndrome do impostor, né? Sim. Demais. Mas é por que eu? Será que eu vou dar conta? Será que... E eu tinha essa ansiedade de saber como é que eu iria funcionar. Tanto que essa questão da internet, como eu nunca apareci muito, mesmo o meu perfil levando meu nome, me deixava muito seguro no começo. Verdade. E assim, quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez para o Festival na Pinga, era uma coisa, foi muito engraçado porque todo mundo já me seguia, as pessoas da moda e tudo mais, mas elas não sabiam quem era a minha figura. E Uhum. aí Dani começava a me chamar no meio do evento e as pessoas viravam, tipo, você que é o Renê, blá, blá, blá. E aí foi quando eu comecei a entender, nossa, eu funciono também ao vivo. Tipo, eu não sou apenas o Lombardi, sabe? Que aparecia a Sim. Demais. sombra e ninguém sabia no que é que ia acontecer.
Mas era uma insegurança minha. Eu fui entendendo como é que as coisas se movimentavam, como é que essa questão do comportamento é de São Paulo, diferente do que a gente via no Rio Grande do Norte também, e como é que eu iria manter essas duas personalidades vivas, né? E foi isso. Eu acho que o Nordeste é uma grande escola para mim, estar com Dani, principalmente nas semanas de moda. Ela tem comentários muito pontuais sobre as execuções, acabamentos, e acaba sendo uma aula mesmo, tá ao lado dela nesse projeto que é tão único, né? E poder transformar a vida de tantas marcas que não tinham visibilidade ou oportunidade para estarem aqui, onde tudo, querendo ou não, acontece, é bem especial Certo. pra gente. E assim, Muito até é muito legal. legal porque a gente consegue ver uma coisa que a gente já fala muito pra nossa equipe lá em Fortaleza, que é assim, você nunca sabe quem tá vendo o seu trabalho. Uhum. Às vezes Exatamente. a pessoa deixa de postar uma coisa nas redes sociais porque tem medo de alguém ver ou do julgamento de você estar postando alguma coisa, mas pra tu ver, é a tua opinião, foi a tua voz que por meio da rede social amplificou e te mostrou pra Dani Falcão, Sim. assim, sabe? Uma pessoa Sim. assim gigantesca que todo mundo admira e pensar que se você não tivesse começado, talvez você não, tipo assim, não tivesse aqui hoje, né? Se você não tivesse começado nas redes sociais, se você tivesse se travado pelo medo do julgamento, pelo medo das pessoas, talvez não concordarem com você. Porque, assim, é tão legal a gente conversar com pessoas que têm esse pensamento de, tipo assim, eu não vou seguir o bando. Eu não vou Uhum. seguir, eu sou eu. Entendeu? E vocês gostem de mim ou não. Acho que todo mundo que a gente conversou aqui no podcast tem Com muito certeza. disso, sabe? Então, realmente é muito admirável. E até falando um pouquinho sobre os projetos da Nordeste, do Nordeste que você falou, né? A gente fala da Nordeste, eu não sei É. por quê. Uhum. Mas do Nordeste, sim, a gente viu o. A gente nunca sabe também se é do, se é da. A gente fala que é a plataforma, Entendi. e Sim. fala que é o projeto, então Ah, ele entendi. é não Várias coisas. binário. Ai, Não. adoro. Pois pronto. A gente estava falando sobre, quando a gente estava vendo as perguntas e tudo isso, a gente analisou muito o Brasil Eco, que você trouxe 16 marcas super bacanas, inclusive o Estúdio Orla que a gente falou, né? Que Uhum. a gente até conversou aqui com o Thiago Maciel e com o Marcos também, da Casaica. E a gente, assim, adora a marca ser tão forte, assim, no quesito de personalidade, característica nordestina. Eu sou muito fã, eu particularmente, do crochê. Sim. Eu Sim. amo fazer crochê, as meninas sabem. Eu sou a É. crocheteira de, assim, eu passo o dia fazendo, no avião eu fico fazendo também. E assim, a gente conversando aqui com as marcas do Sudeste, a gente fala, gente, lá são marcas incríveis. É um polo de confecção muito grande lá em Fortaleza, né? É um polo de confecção muito grande. Então a gente vai no shopping, é basicamente só lojas locais. E como isso é lindo, e como as marcas podiam ser cada vez mais vistas pelas marcas daqui. Por mais que aqui a gente tem milhares de Sim. marcas muito maiores conhecidas nacionalmente, mas que as nossas marcas também têm muita vez. E vocês trazerem um projeto desse para trazer esses nomes, esses designs, esses criativos à tona, é muito bacana. E aí eu queria conversar contigo um pouquinho sobre a curadoria de escolher essas marcas para o desfile. Então, o Nordeste, a gente valoriza muito os saberes ancestrais, o feito à mão e esse resgate dessas técnicas. Não necessariamente a marca ela vai precisar ser uma marca de crochê ou de Uhum. macramê ou de trazer a renda filé para ser uma marca do Nordeste. Ela tem que ter Sim. uma história. E a Sim. nossa curadoria é baseada nisso. Então, existem marcas que elas ficam chateadas com a gente porque falam, eu quero estar na pinga. Eu acho que antes do Brasil Eco Fashion, a gente tem esse produto do Festival Nordeste na Pinga, que é o nosso grande case de sucesso, porque todo mundo quer estar dentro da curadoria da Pinga. Uhum. E a gente ocupa a Pinga durante 15 dias. Então, para essas marcas é muito importante, porque além de existir o mailing da Pinga, Uhum. existe o nosso mailing e tudo mais. E é É toda. um chamariz, né? Assim, querendo. Exatamente. Então, assim, é super divertido também. Então, é um festival que a gente leva comidas, bebidas regionais, todo mundo ama, as pessoas vão, conhecem coisas novas. E aí a curadoria, ela consiste muito nisso, né? Por exemplo, existe o crochê da Estúdio Orla e existe o crochê da Elis Cardim. O crochê da Estúdio Orla foca muito nesse masculino, nesse gênero, traz essas histórias por trás. Sim. O da Elis Cardim já traz um crochê mais sofisticado, porque ela faz um crochê em fios de seda, que são sedas que seriam descartadas pela indústria da seda, porque é muito rigorosa, são esses Uhum. casulos que vão ser descartados, e ela reaproveita e cria suas roupas.
Então, são histórias iguais, mas diferentes na mesma proporção. E, por exemplo, em vários lugares do Nordeste existem roupas mais, digamos, aquela coisa mais tradicional da alfaiataria, que é muito bem feita, mas não contam uma história. Então, não adianta você ser do Nordeste em si se você não tem algo para acrescentar dentro desse nosso ecossistema. Então, a curadoria ela vai muito disso. Existem marcas que elas começam de um jeito e depois elas vão amadurecendo para um outro lado, aí a gente consegue puxar para o Nordeste. Existem marcas que já nascem com ideias únicas e geniais, como é o caso da Adriana Meira, que ela é de Brumado e ela faz um patchwork de couro, de neoprene, e ela entrevista a cliente para fazer a sua roupa, né? Então ela traz muito sincretismo, ela traz a cultura popular. Então não tem outra pessoa no Brasil que faça um trabalho igual a Adriana Meira. Sim, com certeza. Então ela é uma das marcas que a gente chama de veterana, que está desde o começo. Então para entrar no Nordeste, isso é muito isso. É você trazer a sua criatividade para um lugar também experimental, no sentido que esse experimental, ele se torne um produto. A gente já teve várias dificuldades no sentido de, nossa, essa pessoa faz uma peça X, que é uma história muito boa, mas não consegue produzir. Aí como é que a gente traz para um festival, traz para o varejo e vende 10 peças e depois as pessoas ficam, nossa, cadê? Com E é uma certeza. dificuldade generalizada do mercado, né? Falta de mão de obra e falta de produção e também de escala, principalmente porque a gente trabalha sempre com pequenas marcas. Então a gente não tem nenhuma uma gigante, mesmo a Estúdio Orla tendo uma loja belíssima numa esquina de Fortaleza, gigante, é aquilo, mas também tem a demanda de poder fazer. E aí você tem que educar também o consumidor, tanto o consumidor que compra e o consumidor que está lá consumindo os conteúdos, que o feito à mão ele não é de fast fashion. Ele não nasce assim no pé igual caju, sabe? Então Com tem uma certeza. demanda, tem um tempo. E o Nordeste se é isso, digamos que é uma plataforma de paciência, resiliência e amadurecimento. Então tem muitas marcas que mudaram de vida depois que elas entraram na nossa curadoria, como é o caso da Imagino. Patu, que ela é cearense também. Adoro a Patu, acho que Ah, eu descobri a Patu, elas tinham 2 meses de vida. Caraca, que legal. Então, uma seguidora mandou, nossa, conheçam essa marca. E aí eu entrei no Instagram, até hoje a Marina é muito cabeçadora com essa questão de Instagram, sabe? Você entra lá, é tudo tão perfeito, mas às vezes falta ter uma maior diversidade de informações. E eu entrei em contato, aí eu falei, escrevi sobre a Patu pra Ellie, aí depois saiu no Nordeste, e em março de 2022 elas já estavam aqui no Festival na Pinga. Então foi um case de sucesso. Legal. Elas saíram em Tudo, todos os né? veículos nacionais, hoje tem loja em Fortaleza, abriram uma loja no final do ano aqui em São Paulo. Então as pessoas elas vão se transformando, mas também é aquilo. A gente se coloca como amplificador. Sim. Então nós não somos 1000% responsável pelas marcas. Então, cabe a elas também conseguirem se estruturar e entender um formato que funcione para que elas consigam girar e poder produzir. Então, não adianta você sair num post no feed que vai bombar de comentários, de likes e tudo, e depois você sumir. Ah, Então, com é toda uma certeza. cadeia de ajuda mesmo, que elas precisam entender que o Nordeste, assim, é um amplificador, é uma vitrine, mas o resto, assim, elas têm que, digamos que arregaçar as mangas e entender como é que E olha, consegue. eu vou te É, falar, aproveitando esse gancho, a gente sempre tem um presente pro entrevistado e a gente queria te dar o presente da Folca, que é uma uma marca marca bem legal. lá de Fortaleza e ela trabalha com crochê. E o que eu acho mais legal, porque É pra assim, abrir agora? pode Pode abrir, abrir. aquela fazendo merchan da Folca, mas eu amo. Te falei, né, que eu gosto muito de crochê e Aham. as meninas têm uma criatividade, assim, surreal. Eu pedi pra elas, assim, pensarem num que você ia adorar, no modelo que você ia adorar, porque elas estão trazendo essa pegada do crochê pra uma geração que não usa isso, que usa Sim. muito fast fashion, né? Então é Nossa, uma uma. bolsa. Que lindo. Adorei. Que bom que você gostou. Muito linda mesmo. A gente falou com elas porque, assim, o que a gente gosta disso é porque a gente entende a barreira de geração, Sim. entende? A gente sabe que por muitas gerações as meninas não querem mais a questão do feito à mão, elas não entendem muito isso. O fast fashion veio aí com muita força, né? Então a Shein tá aí comprando, o pessoal comprando tudo na Shein, tudo isso, e acaba. Até crochê na Shein, gente, que eu fiquei chocada, porque é Sim, bizarro. sim. Uhum. Que não Então, deve ser assim. crochê, deve ser o tricô, né? Que eles não É, conseguem tipo. fazer Não, com certeza. escala. E, ó, o legal disso aqui é porque você já traz um fio
que ele é pop, né? Ele é urbano. Tem essa bolsa, ela é de crochê, mas você consegue usar à noite, por exemplo. Com Ela não é um crochê Exato. que vai ser sempre da areia, ela é um crochê do asfalto. Isso. Então, Isso. a gente fala muito sobre isso. Não é você também saber fazer o crochê. É saber como esse crochê ele vai ser interessante para um público diverso, né? A gente fala que Demais. o Nordeste é muito regional com apelo global. Sim. Então, é bem por esse lado também, até para finalizar essa sua pergunta, Sim. essa bolsa, por exemplo, ela exemplifica muito bem o que a gente pensa em Ai, que relação ao feito à tudo. mão. É muito legal, assim, porque é aquela coisa, né? Eu acho que até eu tinha lido em algum local que, assim, tem muito desse preconceito, realmente preconceito, né? Que a galera olha pra moda brasileira e já pensa, tipo, palha, crochê, feito à mão, nananã. Sendo que é sobre a gente entender, né? Que existem essa questão dos materiais, da facilidade, né, realmente dessa nossa cultura, mas também não é só isso, né? Então, é como colocar uma peça handmade nas ruas, ou usar outros materiais mesmo, mas eu acho que esse é o diferencial de vocês, de trazer não só a história, e necessariamente como você falou, porque é feito à mão, não, mas é porque tem o todo, a história, enfim, essa questão da ancestralidade mesmo, mas muito bacana, É, de esse, verdade. esse desfile da Marina Bitu agora no Fashion Week, ela meio que mudou de nível, sabe? Ela Uhum, chegou em um lugar criativo que é um experimental que você enxerga ali o design contemporâneo nele. Ela fez uns macro paetês feitos a partir de bioplástico muito que legal. foram desenvolvidos pelos alunos do Senac Crato. Então, é uma base de glicerina com café e óleo de girassol que tem um trabalho manual, porque para esse bioplástico ele ficar pronto, ele depende do tempo. Uhum, Então ele depende do sol, ele depende da quantidade de horas certa para ele ficar ali, porque ele pode ultrapassar e ficar duro demais ou mole demais. sim, E aí tudo isso também é o feito à mão. com Não é certeza. apenas as técnicas que a gente já conhece, mas Marina pensa, como é que eu posso ir além agora de tudo isso que eu já fiz, mas que eu consiga manter a essência do que eu me propus a fazer. Ai, a gente E admira assim a muito gente ela. vai tendo mil ideias e construindo novas possibilidades na moda e trazendo agora um novo formato também de pensar, né? Tudo. Muito bacana. Pra finalizar, a gente quer te perguntar umas perguntas que a gente manda pra todo mundo, tá? Certo. Então, primeiro, o que é que você faria, nem que você não faria, nem se você se odiasse muito no mercado da moda? Assim, é difícil, tava pensando nessa pergunta porque eu acredito muito no poder da mudança, certo? Então, assim, muita gente me questiona, porque você trabalha com a Daniela. A Daniela teve as suas questões dentro da Vogue. E eu falo, eu trabalho com ela porque eu acredito no poder da mudança nas pessoas. Eu já fui uma pessoa que eu não reconheço olhando para trás agora. Então, falar sobre eu jamais faria na moda e na vida mesmo é complexo, né? Eu aposto que vocês têm aquele amigo ou amiga que tem pensamentos contra o que vocês pensam, mas vocês ainda têm no seu ciclo de amizade, Sim, sabe? com certeza. Então, no business também acontece muito isso. Mas eu acho que eu não faria uma publicidade ou um trabalho de consultoria para uma marca que eu vejo e eu tenho a nítida certeza que a pessoa ela não tem a preocupação nenhuma no fator de mudança. Sim. E aqui no Brasil a gente sabe que existe muito isso, e quando as pessoas elas não se abrem para ouvir o diferente, elas só querem ouvir o elogio, eu acho que não é um lugar que eu gostaria de estar. Então, fazer uma publicidade apenas pelo dinheiro seria algo que eu não faria. Muito Incrível. bacana. E eu ainda queria colocar mais uma pergunta, porque o nosso público, a gente tem muitas micro-influenciadoras, né, que aspiram para poder crescer e ser essas comunicadoras de moda mesmo. Então, fazer realmente conteúdo informativo de moda e também poder serem vozes também nesses ambientes. E eu queria te perguntar, o que é que você daria de dica, assim, para um criador de conteúdo que quer falar sobre moda, quer falar as opiniões e trazer, assim, essas discussões? O que é que você indicaria para essa pessoa que está começando? Eu indicaria primeiro ler muito, consumir muito conteúdo. Eu Sim. acho que a gente vive num gap geracional bem complexo, porque todo mundo pega lá as resenhas do Vogue Runway, traduz e bota no TikTok, como bota o fundo verde, as imagens passando e começa a falar como Nossa. se aquilo fosse uma pesquisa, mas não é. E eu acho que quando você tem referências fora dos lugares comuns, você consegue chegar também em outros lugares. Uhum. É o que eu fiz, assim, minhas referências musicais são outras.
minhas referências culturais são outras, minhas referências gastronômicas são outras. E é isso que me faz diferente no meio da moda, ele ter conseguido esse lugar desse mercado do desejo e do consumo, e até mesmo do luxo, sendo eu. Então não adianta você pegar um vídeo de uma pessoa como a Malu Borges, ou até mesmo uma Lívia da vida, que é carregada de privilégios, e fazer qualquer coisa vai funcionar para elas, mais para Lívia do que para Malu, porque Malu vem de um outro lugar. Você não vai conseguir. Então, aquele formato é o formato delas. Uhum. Então, assim, se você não procura um formato seu, você sempre vai ser uma reprodução de alguém. Com certeza. Então, assim, é muito isso. É você olhar para. Eu até falei isso outro dia. Na moda, eu olhei primeiro para quem eu não queria ser, para depois eu olhar para quem eu queria ser. Porque tem muito mais gente que eu discordo e que eu acho que é um grande serviço do que os que eu concordo. E aí, os que eu concordo estão geralmente perto de mim. E assim, nós crescemos juntos. Mas é isso, é você saber para onde você tá olhando e tentar fazer o diferente. É difícil você criar algo novo. E além de difícil, é um lugar solitário, né? Você é desacreditado o Verdade. tempo todo. E aí, mas tem uma hora que vai dar certo e tudo vai fazer sentido, sabe? E agora, a última pergunta que a gente faz pra todo mundo. Qual é a pessoa que você indica pra estar nessa cadeira na próxima temporada do Soft Talks? Eu indico. Tem que ser do Nordeste? Não, Não. Brasil inteiro. Ai, gente, tanta gente, sabe? Ah, eu indico uma pessoa que eu falei, escrevi sobre ela hoje, que é o Valério Araújo. Ai, bacana. Eu acho que Maravilhoso. todas as minhas Verdade. experiências pessoais com o Valério, elas são muito arrebatadoras, porque Valério chegou aqui no final dos anos 80, se eu não me engano, e viveu de um tudo, toda a evolução da moda nacional, essa cena do underground, essa veia camp que ele traz pra moda. Sim. E eu sempre falo assim, quando eu tô no bar da Dona Onça com ele, é como se eu estivesse fazendo uma masterclass. Porque aparecem todas as figuras mais icônicas da moda e ficam todas numa mesa e começam a falar. E Valério tem uma gama de fotos e você começa a entender a história da moda e a história do país mesmo, como ela se constrói dentro da criatividade e de um olhar, assim, outsider mesmo, sabe? Sim. De uma pessoa que veio do Pernambuco para São Paulo. E eu acho que a moda ela precisa de muita referência, que hoje as pessoas elas não têm. Então elas só sabem o que existe na internet de 2012 para cá, basicamente, que é quando o Instagram começou a bombar e você não existia mais essa pesquisa de saber quem veio por trás, de saber quem foi um Clodovil, quem foi um Denner Pamplona, quem foi a Zuzu Angel em relação à Uhum. moda e política, para que a gente possa estar aqui falando sobre tudo isso. E é isso, sabe? Eu acho que na moda falta memória e se vocês têm uma plataforma como essa que alcança diversas outras pessoas mais jovens, eu acho que é importante a gente fazer essa referência para quem veio antes, para que a gente pudesse estar aqui. Porque, veja só, a gente tem uma estrutura de comunicação que antigamente vocês talvez não pudessem ter dentro de toda a estrutura que a comunicação de moda era. E hoje é tudo mais democrático, mas ao mesmo tempo que é mais democrático, é mais limitado. Porque as pessoas elas perderam a vontade de saber o que é que fez a gente estar aqui. Caraca, É eu mesmo. É amei. muito verdade isso. Eu amei. Então, tipo Eu assim, tava pode falar mais, Renê. Ai, muito Exatamente. obrigada por ter topado estar aqui. Ave Maria, é um privilégio pra Com gente, assim, certeza. ouvir de você, principalmente você que fez essa carreira tão maravilhosa no Nacional. E a gente entende que quando a gente tá lá na nossa cidade do Nordeste, por mais que a gente mora numa capital, né, que é em Sim. Fortaleza, mas mesmo assim, a perspectiva do Sudeste é uma coisa muito inimaginável. Uhum. Então, é muito legal a gente trazer esses cases pras pessoas de lá. Então, muito obrigada de verdade por ter Muito topado o obrigada. Eu que convite. agradeço, gente. Qualquer coisa, estamos aqui. Igualmente. Pois é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo. Tchau! Muito obrigada!